Oi gente, eu sou Mônica Marinho, sou assessora de imprensa e hoje vou apresentar para vocês o projeto Folia em Foco, o assessor de imprensa no Carnaval. Mas antes eu vou dar uma resumida para vocês no que é o trabalho do assessor de imprensa, não só no Carnaval, né, mas o assessor de imprensa no modo geral. O assessor de imprensa, eu costumo dizer que é aquele vendedor de sonhos. É ele que tem a função de vender o seu cliente, vender a sua ideia, vender uma sugestão de pauta, convencer aquele jornalista de que aquela ideia é boa, de que aquela matéria é legal, que ela vai vingar. Então, o assessor de imprensa é aquela pessoa que faz essa ponte entre o seu cliente e a imprensa, o veículo de comunicação, seja ele TV, rádio, internet, jornais impressos, revistas. Então, é o assessor de imprensa que faz essa união, que faz essa ponte. Basicamente, para ser um assessor de imprensa, você precisa ser formado em comunicação, publicidade ou em relações públicas. Bom, então se você quiser seguir em uma dessas carreiras, comunicação, publicidade ou relações públicas, você pode ingressar na assessoria de imprensa. Seja bem-vindo! Bom, mas vamos falar de Carnaval. O projeto Folia em Foco hoje vai falar justamente sobre o trabalho de assessoria de imprensa dentro do Carnaval. O que faz um assessor de imprensa? As escolas de samba possuem assessoria? Como é o trabalho delas? O que elas fazem? Elas atrapalham? Elas ajudam? Como é que é essa relação com a imprensa, com as emissoras de televisão? Como é o trabalho, como é o dia a dia de um assessor de imprensa que trabalha com Carnaval? Afinal de contas, o público em geral acha que o Carnaval só acontece naqueles dias do mês de fevereiro. E não é bem assim. E hoje eu vou provar para você que não é. No vídeo anterior, nós detalhamos um pouco mais, né, dessas funções. Não sei se vocês lembram, planejamento estratégico, fortalecimento da marca, mailing, follow-up, clipping, atendimento à imprensa, media training e o gerenciamento de crise. Conversou com o seu carnavalesco? Você tem que conversar com toda essa diretoria para entender qual vai ser o enredo daquele ano, né? No caso da escola de samba. Então você vai pegar, eu tenho um enredo X. Ok, dentro desse enredo, o que eu posso transformar em pauta, né? Então você já tem uma base, você já vai montar um esqueleto do seu planejamento estratégico. Eu tenho o lançamento do enredo, que são pautas certas. Eu já tenho o lançamento do enredo e aquilo vai repercutir. Eu tenho a disputa de samba, aquilo vai repercutir. Eu tenho a final do samba, que é um dos momentos mais importantes antes do desfile. Você vai repercutir aquilo também. E aí, dentro desse universo, até chegar o dia do desfile, você vai trabalhando todas as pautas. Pautas dentro do próprio enredo, pautas segmentadas, né? Dia dos pais, dia dos namorados, dia das mães. Você consegue linkar tudo isso e montar o seu planejamento estratégico. Então, a primeira coisa é essa: você montar a sua estrutura, ter ideias do que você pode fazer com aquele enredo que o carnavalesco sugeriu, né? Que a sua escola vai contar. Fortalecimento da marca dentro do Carnaval é exatamente isso que eu estou explicando. A questão de você conseguir manter a sua escola em evidência antes do grande dia, antes do Carnaval acontecer, né? Então, eu tenho um personagem muito legal que ele trabalhe em alguma coisa muito diferente do que ele atua dentro da escola de samba, por exemplo. Aquilo rende uma pauta legal. Um exemplo que eu posso dar para vocês, eu tinha uma passista numa escola que eu trabalhei, era uma passista e ela trabalhava no estaleiro. Então são contrapontos. Ela no Carnaval completamente de biquíni, toda exposta, né? E ela no trabalho dela toda coberta, né, de luva, de capacete. Então aquilo chamou muito a atenção do repórter, do produtor, eles ficaram encantados. né? Então, qual foi a matéria? Fizemos uma matéria mostrando ela no universo dela de trabalho e aí depois linkando com a escola de samba dentro do carnaval.
Dia dos Pais. O que eu posso fazer para colocar a minha escola em evidência no Dia dos Pais? O enredo da minha escola não tem nada a ver com o Dia dos Pais. Eu tenho um pai e um filho que estão na escola há muito tempo, que trabalham junto na escola, que tocam na bateria, ou eu já posso linkar. Dia das Mães, a mesma coisa, é buscar. Por isso é muito importante que você conheça as pessoas da sua escola, né, da escola que você trabalha, que você converse, porque com certeza você vai conseguir muitos personagens interessantes ali e que isso faz com que você consiga manter a sua escola em evidência durante todo o ano, não só naquele curto período que é o Carnaval. O mailing de carnaval também é uma coisa muito importante. Eu costumo, dando o meu exemplo, como eu faço, eu tenho o meu mailing separado. Eu tenho um mailing só de carnaval, que são os veículos que eu sei que eu já posso mandar só aquelas pautas específicas. Notinhas, oficina de passista. Eu sei que o grande jornal pode ser que não tenha espaço para dar uma notinha de oficina de passista, mas a imprensa carnavalesca vai me dar esse espaço, né? Eu tenho uma oficina de bateria, a imprensa carnavalesca vai me dar esse espaço. Vai ter um tira-dúvida com os compositores. Eu não vou conseguir espaço numa televisão para falar isso, mas a imprensa carnavalesca vai me dar esse espaço. Então é muito importante que você tenha um mailing exclusivo só de carnaval, para que você também não faça mais aquilo. Lotar a caixa de entrada do repórter, ou do editor, ou do produtor, e aí faça com que ele não abra mais os seus e-mails, porque é uma coisa, para ele, naquele momento, é irrelevante. Então direcione bem as suas pautas. Por isso é importante você ter essa separação de mailing. E aí depois vem o follow-up, que é justamente isso, fazer o contato, ter esse contato, agora com essa facilidade de WhatsApp, estar sempre em contato, entrar em grupos de imprensa carnavalesca, ali também é uma opção de você mandar essas suas sugestões de pauta. Gente, sinaliza, mandei uma notinha, dê uma olhada aí na caixa de vocês. Então é importante vocês terem esse contato também com não só com a grande mídia, mas com a imprensa carnavalesca também. E aí a gente está falando de follow, o follow ele acaba te auxiliando na clipagem, né? Porque através do seu follow, quando você faz contato com o repórter para saber se a matéria dele vai entrar no ar, se ele conseguiu subir, ele automaticamente, principalmente a imprensa de carnaval, ela é muito solícita nessa situação. E aí ela já te manda o link automaticamente. Então você já vai guardando toda essa linkagem para a sua clipagem. E aí no fim, todas essas funções, elas estão linkadas, né? Porque você fez o follow, faz a sua clipagem, fideliza a sua marca, mostra para o seu assessorado que você conseguiu manter o nome dele em evidência durante todo o ano. Né? Você receber bem, você atender bem um repórter, um produtor, ajuda você a conquistar a credibilidade daquele site, daquele veículo de comunicação. Temos aqui como exemplo 2 demandas de repórteres. Eu tenho um repórter francês que entrou em contato solicitando uma matéria com a escola para falar dessa questão de pandemia, né? O que a escola fez durante esse processo de pandemia. Tem uma outra solicitando de um grande jornal aqui do Brasil, solicitando uma entrevista, buscando um personagem. E aí é o momento que o assessor de imprensa não recua, né? É o momento que ele aproveita a oportunidade, mesmo estando no momento de pandemia, ele consegue linkar isso e fazer com que a sua escola tenha alguma visibilidade. O gerenciamento de crise no carnaval também é algo muito importante, porque você precisa aproveitar aquele momento, né? Principalmente nos grandes veículos, quando o espaço disponibilizado para o carnaval é bem pequeno. Então, se há uma crise dentro da sua escola, o ideal é que você mantenha a calma, mantenha a tranquilidade e principalmente a transparência, né? Para evitar que aquilo se transforme numa coisa muito maior, para que aquele problema se transforme em algo muito maior.
Mas isso quem vai contar para vocês, quem vai explicar um pouquinho mais para vocês é a nossa convidada Joyce Hurtado, que é assessora de imprensa do Acadêmicos do Salgueiro. Obviamente, diante de uma situação complicada, vai ser determinante o relacionamento que você tem com seus colegas jornalistas, até mesmo para suavizar a resposta que você vai dar. Tudo vai depender do seu relacionamento. Um relacionamento transparente com o presidente, com a diretoria da agremiação, vai fazer com que você pense em soluções conjuntas para que a resposta seja a melhor possível. Um dos exemplos que eu posso citar, eu estava fazendo uma campanha política de uma agremiação e eu fui informada de que sairia no dia seguinte, num jornal de grande repercussão, uma matéria extremamente negativa, né, linkando o candidato que eu defendia, no caso, que eu representava. E justamente por conta desse meu relacionamento com a imprensa, a gente conseguiu se antecipar, fazer uma resposta, procurei o jornalista, a gente esclareceu alguns pontos e a matéria não teve a repercussão que se esperava negativamente em torno do meu candidato. Quando você tem um bom relacionamento com a imprensa, normalmente, quando vai estourar uma matéria que vai causar um dano grande ou médio, né, dentro da agremiação que você representa, geralmente o jornalista ele te liga antes: olha, eu tô com essa notícia, eu queria ouvir o seu lado, vocês querem comentar em relação a isso? Então isso nos dá tempo justamente para reverter, inclusive, a situação, né? A gente já teve casos, inclusive, por exemplo, mais uma vez político, eu estava fora do Brasil, eu representava uma outra escola e aconteceu de um político usar a quadra da escola de samba para fazer uma campanha política, né? Eu fiquei sabendo com antecedência, procurei me informar melhor sobre o assunto e a gente conseguiu suavizar, tirando de cena a escola de samba, porque aí é o âmbito político, a gente não tem que se envolver nisso, né? Normalmente a escola de samba precisa ser apartidária, e aí o foco foi realmente em cima do político, e a gente conseguiu diminuir essa projeção da escola de samba diante do fato. Essa é a pergunta que o nosso convidado Daniel Targueta, que é produtor da Rede Globo e faz muitas matérias com carnaval, vai responder para vocês. Essa importância é fundamental, porque muitas das pautas que produzimos para a TV vêm das assessorias de imprensa e pautas às vezes exclusivas, pautas que a gente negocia para que tanto a TV dê com exclusividade quanto seja exclusivo para o assessor de imprensa, né? Enfim, a primeira pessoa, o primeiro jornal, o primeiro veículo que o cliente do assessor vai aparecer. Eu acho fundamental essa parceria, porque são fontes que você constrói ao longo de anos, né? E de diferentes áreas, médica, policial, judicial. Eu acho muito importante. Daniel, conta pra gente como é essa parceria com a assessoria de imprensa no Carnaval. O trabalho da produção em parceria com a assessoria, ele começa sempre quando a pauta é enviada. É mais legal ainda quando é uma pauta exclusiva, que a gente pode trabalhar e afinar essa pauta com muito cuidado, para que a gente possa dar em primeira mão. E tanto a assessoria fique satisfeita, né, enfim, com o cliente que ela está atendendo, como a gente, do outro lado da ponte, também fica satisfeito de dar uma notícia em primeira mão, dar uma coisa legal, enfim, exclusiva. Então, o assessor afina a pauta, o produtor ele expõe as necessidades da produção, preciso gravar em tal lugar, preciso que ele faça isso, faça assim, faça assado, o que vai acontecer nessa dinâmica para que a gente possa produzir imagens, não só entrevista, mas como imagens de apoio que vão cobrir esse VT, né, ao longo do tempo. Então a assessoria está sempre muito focada nisso. Ela não só vai lá e marca: oi, fulano, você vai ser entrevistado pela repórter XPTO a tal horário. Não, ela vai marcar também todo esse preâmbulo para que a gente possa fazer não só a entrevista de conteúdo em si, mas também produção de conteúdo de imagem para que essa entrevista seja coberta. Já teve algum problema resolvido pelo assessor de imprensa, Daniel? Vários problemas resolvidos. Muitos pepinos que surgem na hora, que a gente precisa fazer, o assessor vai lá, ele corre, puxa aqui, puxa dali. Por exemplo, carnaval, que é a minha área.
preciso fazer uma fantasia parecer XPTO, ele vai no ateliê, pega a fantasia, pega a pessoa, monta a fantasia, convence o carnavalesco que essa fantasia tem que ser mostrada, precisa ser mostrada. A própria Mônica já passou por isso comigo em 2015, quando a vereadora estava no grupo especial, e a gente convenceu a escola a liberar 2 fantasias para a gente exclusivas. Ela foi montando aquela fantasia que era lindíssima, toda branca, ela vai lembrar bem, e com todo cheio de detalhes, e ela sabe muito bem que ela corre muito atrás para convencer a diretoria a mostrar, convencer o carnavalesco, é importante a escola ter essa janela, né? Enfim, não guardar tudo no segredo, só no segredo. Carnaval você quer feito de segredo, mas dar umas piadinhas é sempre bom, dar uma palhinha do que vai ver, do que vai vir por aí, um teaser do que o desfile vai mostrar é sempre bom, e o assessor está aí para isso, para dar um gostinho assim na hora que o público for torcer pela escola ali na avenida, esse gostinho de que, ai, que bom, acho que ela vai mostrar aquilo que eu vi lá atrás numa reportagem. O assessor está aí por trás, está sempre por trás. Joyce, falamos um pouquinho sobre pautas casadas, mas o que são as pautas casadas? E o que você acha dessa interação, dessa produção de material? Bom, mais uma vez, para falar de pauta casada, a gente fala de relacionamento, e agora relacionamento com os colegas assessores, né? Às vezes você tem uma boa ideia, uma boa pauta, mas que ela não se sustenta sozinha, principalmente se isso envolve um grande veículo. O carnaval, infelizmente, ele não tem um espaço, né, que ele poderia ter nas grandes mídias, né? Então, quando existe esse tipo de pauta que seja interessante e que a gente veja que existem outros exemplos que a gente possa linkar de outras escolas, de outras personalidades, a gente faz a pauta casada, e eu acho ótimo, porque você acaba dando uma visibilidade não só ao teu cliente, mas a clientes que tenham a personalidades, a assessores que tenham histórias boas para contar e que às vezes estão literalmente penando para conseguir aprovar essa pauta. Eu acho super interessante a gente fazer. Essa época do ano é sinônimo de correria para quem trabalha numa escola de samba. Agora imagina para quem trabalha em 2, 3 escolas. A jornada dupla no mundo do carnaval é mais comum do que se imagina. De um lado vermelho, do outro verde. Frente e verso de uma mesma paixão, Padre Miguel. Jorge Lousada é diretor de alas na Mocidade Independente de Padre Miguel e também na Unidos de Padre Miguel, da Série A. E tem mais, ele ainda é responsável por alas de uma escola do Grupo B e de uma escola mirim. A cabeça não para. Você tem que montar a coreografia de ala de passista, pensar em figurino de ala de passista, pensar em comissão de frente, em 5 alas coreografadas na Unidos, mais a ala de passistas da Unidos, mais a ala de passistas da Mocidade. E a vida é isso, a vida é o carnaval. A comissão de frente é sempre um destaque num desfile de carnaval. Mas para os movimentos estarem perfeitamente sincronizados, o grupo afinado, eles têm que ensaiar muito. 4 horas por dia, 5 vezes por semana. Puxado, né? Imagina fazer isso em 2 escolas de samba. É o que o Jardel faz, aqui na Unidos da Tijuca e na Acadêmicos do Sossego, escola da Série A. Joyce, você já transitou nos 2 ambientes, no grupo especial e no grupo de acesso. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou e as diferenças, né? As grandes diferenças? Você sentiu alguma diferença, né? Na verdade, você sentiu alguma diferença entre esses 2 ambientes? Foi mais fácil trabalhar no grupo especial? Ou para você não tem essa diferença? Bem, eu poderia falar tantas coisas sobre o grupo especial e o grupo de acesso, porque isso dá realmente, acho que, um vídeo separado, né? Eu trabalhei praticamente a minha vida inteira em escolas do grupo de acesso, mas escolas cujo apelo popular sempre foi muito grande. Eu vim do grupo especial com a Viradouro, depois passei pela Porto da Pedra, que também esteve no especial, na Estácio de Sá, e agora eu estou no Salgueiro. Eu acho, sinceramente, que a maior dificuldade que a gente tem é fazer com que a imprensa entenda que história interessante não tem bandeira.
né? Se a história é interessante, a escola pode estar na Série A, no Grupo Especial, na Intendente Magalhães. O que tem que prevalecer é a consistência da pauta e que muitas vezes a gente tem muita dificuldade para que as pessoas entendam isso, né? E daí também o recurso da pauta casada, principalmente quando você está no grupo de acesso. Você tem histórias interessantíssimas, personagens interessantíssimos que às vezes não vingam porque é uma escola dita pequena, é uma escola que está no acesso, mas que bem poderia ser uma pauta para um grande veículo. No especial, na verdade, enquanto assessoria de imprensa, é muito mais fácil. Quando você está no acesso, você liga para o jornalista muitas vezes, e a gente está falando aqui de grande mídia, não da mídia especializada, porque a mídia especializada entende a importância de se divulgar todas as escolas. Eu estou falando aqui bem realmente da grande mídia. Quando a gente fala grande mídia, são os grandes jornais, os canais de TV. A gente sua muito, né? A gente tem que ter um poder de convencimento muito grande para aprovar uma pauta. No especial, você liga e fala assim, fulano, assessor da escola de samba tal. Oi, vamos fazer a pauta, né? É bem mais fácil. Às vezes não é nem uma pauta tão maravilhosa, mas pelo fato de ser uma escola de samba famosa, da escola estar no grupo especial, o interesse já é gerado com um simples alô. E eu não concordo muito com isso, porque eu acho que na Série A, e eu sempre falei isso para todas as pessoas, o assessor de imprensa que trabalha na Série A, ele tem talvez um poder de conhecimento e ele precisa dessa valorização, talvez até mais do que o cara que trabalha no grupo especial. Porque no grupo especial tudo é mais fácil. Né? O salário é maior, mas a gente aqui não está falando de salário, a gente está falando de emplacar, de você usar a sua criatividade para poder trazer a visibilidade para o seu cliente. E eu acho que o assessor do acesso nisso, ele é campeão. Ele bate qualquer assessor do grupo especial, porque a dificuldade é muito maior. A solução da pauta casada é uma excelente solução, porque às vezes você puxa, né, o personagem que está lá no acesso e integra ele com essa pauta do personagem que é do grupo especial. A pauta casada, ela não tem essa discriminação. Você pode fazer uma pauta casada com 2 personagens, 3, 4 do grupo especial, pode fazer só com o do acesso e você pode mesclar, o que eu acho super interessante, porque a partir daí você vê o conteúdo que você tem na Série A, ou até mesmo na Intendente de Magalhães, que tá ali, quietinho, esquecido e que talvez somente fosse mostrado quando essa escola ascendesse a um grupo maior. O Salgueiro tem uma das maiores redes sociais, né, nesse ambiente de escolas de samba. Como é trabalhar com redes sociais e carnaval? Explica um pouquinho pra gente. Quando a gente chegou no Salgueiro, a gente teve um desafio muito grande, né? E isso implica em modus operandi de trabalho, né? A gente tinha já uma rede social muito ativa, mas que não era responsiva. E eu considero que o que faz a grande diferença dentro das redes sociais para o carnaval é você fazer com que aquela pessoa, o teu seguidor, ele se sinta acolhido, né? Ele se sinta importante. E o fato de você responder, concordar, mandar um coraçãozinho, dizer para ele, olha, eu estou vendo o que você está escrevendo, e a gente considera muito isso, é primordial. Principalmente porque a gente lida com paixão, né? O torcedor de escola de samba, ele é como o torcedor de futebol, ele é muito apaixonado, ele cobra muito, e a gente fez um trabalho realmente de formiguinha. A gente tem uma agência, mas eu tenho uma maneira muito agressiva de trabalhar. Cada um tem a sua maneira, eu tenho uma maneira muito agressiva de trabalhar, e a gente estabeleceu metas.
Nós crescemos em 1 ano e meio, nós crescemos 300% nas redes sociais do Salgueiro. A gente voltou a fomentar o canal do YouTube agora durante a pandemia com uma leitura completamente diferente. E isso vai de muito estudo de como você vê o seu público. Não adianta a gente fazer uma fórmula, né? Porque ela não vai funcionar igual para todo mundo. Você tem que ver o tipo de público que você tem, quem é que está sempre comentando e fomentar isso através das suas ações. Eu acho que a pandemia fez com que esse olhar se voltasse bastante para as redes sociais de todas as escolas. E eu fico muito feliz com isso e sem demagogia e sem hipocrisia, eu acho sim que o Salgueiro hoje, ele é uma rede social que inspira outros trabalhos. Mas inspirar é uma coisa, copiar é outra, né? Justamente porque cada um tem que ter o seu modo de trabalho, porque são públicos diferentes. Hoje a gente trabalha 7 dias na semana dentro das nossas redes, a gente tem reuniões semanais, a gente constrói novos produtos, porque a gente entendeu que esse é o caminho. É o caminho, pelo menos, para os próximos 5 anos. Não somente por conta da pandemia, mas porque toda a parte digital, o marketing, né, vai girar em torno dessas mídias. Então a gente precisa sempre estar apresentando inovações, produtos de qualidade e fomentar essa interatividade. Eu acho que nada melhor do que você ter uma rede responsiva para fomentar e aumentar esse público. Trabalhar com carnaval na mídia em geral requer muita persistência e boas ideias. Os grandes veículos geralmente só abrem espaço para as escolas de samba nos meses de janeiro e fevereiro, tornando o trabalho um grande desafio nos demais meses do ano. Valorize a imprensa carnavalesca, ou seja, aqueles veículos que divulgam somente carnaval. São eles que manterão sua escola em evidência nos demais meses do ano. Então, o espaço que a mídia carnavalesca tem é bem pequeno, né? Nos grandes veículos, principalmente, os meses de janeiro e fevereiro são os únicos que os assessores de imprensa conseguem trabalhar. Algumas escolas de samba entraram no combate à crise do coronavírus. A Unidos de Padre Miguel, por exemplo, está produzindo equipamentos de proteção que serão entregues a profissionais da saúde. Costureiras do Carnaval Carioca voltaram ao trabalho antes da hora, desta vez para vestir a comissão que está na linha de frente do combate à pandemia. Elas fazem os capotes, um tipo de avental usado por médicos e enfermeiros. Fundamental para impedir a contaminação, o equipamento está em falta no mercado. A gente começou a pensar em maneiras alternativas de se conseguir produzir, né, o equipamento. O profissional de saúde precisa vestir uma nova roupa de proteção a cada atendimento. Para cuidar de um único paciente, às vezes são gastos 40 uniformes desses por dia. A produção aqui tem que ser rápida e com acabamento reforçado. Sorte que no carnaval também é assim. Estamos acostumados com prazo, né? Porque o carnaval é bem agitado, mas agora o prazo é maior, porque é vidas que envolve. O tecido foi doado pela Prefeitura do Rio, que também orienta sobre cuidados com a costura. Os produtos ainda serão esterilizados antes do uso. Dona Kátia tem a disposição que o momento exige. Hoje consegui chegar aqui às 6h30, entendeu? Não sei a hora que vou sair. E com isso, eu sei que eu estou ajudando. Quer dizer, lá fora tem o ser humano, coração, pessoas precisando. E eu estou aqui para somar. Barracões também produzem solidariedade. Algumas escolas estão doando cestas básicas para famílias carentes. Existem esses veículos segmentados que nós chamamos de imprensa carnavalesca. Já falamos anteriormente, valorize esses veículos porque são eles que vão manter a sua escola em evidência o ano todo. Não só no grande dia, né? Ou em um mês ou 2. Procure sempre uma abordagem mais ampla sobre o evento que será divulgado. Veja quais os pontos fortes do seu evento.
Alguns desses viés podem te ajudar a emplacar sua pauta não só no caderno de cultura, mas em outras editorias, ampliando assim suas chances de divulgação. Aproveite os feriados importantes e busque inserir a sua agremiação naquele contexto. Exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Aqui agora nós temos exemplos de matérias que nós conseguimos emplacar justamente nesses períodos, nesses feriados importantes, né? Conseguimos unir matérias no Dia dos Pais, no Dia das Crianças. E matérias importantes de destaque em grandes veículos, né? Conseguimos matérias dentro do esporte, né? Em programas de esporte. Então, o ideal é que o assessor tenha essa sacada de conseguir pegar um gancho e transformar aquilo em matéria. Um exemplo legal, eu tinha um cantor que praticava jiu-jitsu. Então, por que eu não posso unir isso ao útil ao agradável, né? Então eu busquei uma matéria, consegui convencer uma produção, inclusive de um grande programa de esporte, e aí nós unimos um grande lutador de MMA com o nosso cantor. E aí ficou uma matéria incrível. E a matéria foi ao ar no dia do desfile, foi uma repercussão muito grande. Então, é importante que, volto a dizer, é importante que você converse com as pessoas que integram a sua escola, para você não só saber daquele ambiente ali do carnaval, mas do cotidiano dela. O que ela faz, com o que ela trabalha, se ela estuda, se ela já estudou, o que ela fez, para quais países ela já viajou. Porque às vezes você acha que a pessoa está ali sambando, está cantando e ela não tem nenhum tipo de instrução, que ela só vive do carnaval. Quando na realidade ela tem uma história muito grande por trás que pode te render uma grande matéria. Um título que muitas mulheres gostariam de ter durante o carnaval. Musa de escola de samba. Mas afinal de contas, o que faz uma musa e o que é preciso ter para conquistar esse título tão importante? E para responder a essas perguntas, eu vim a Unidos de Padre Miguel. Eu vou conversar com uma musa e também ajudar a realizar o sonho de uma mulher comum que pretende ocupar essa função. Essa aqui é a Priscila, que está se candidatando à vaga, e essa, a Anne, uma musa oficial. Só tem um porém, a Priscila me disse que não sabe sambar direito. Não sei, vou aprender hoje com ela. Será que dá? Dá sim, só precisa ter um molejo no quadril. Vai no quadril. Então vamos lá, sucesso para você, hein? Boa sorte. O quadril tem que estar mole, relaxado. Os dedinhos sempre fechados, não importa o movimento que você vai fazer. Ó. Fechado, um dedo sai, um dedo só da mão sai. Vamos fazer juntinho? Aqui, ó. Ó, um dedo da mão sai, ó. Você vai em cima, ó, aqui, ó. Encaixa aqui, encaixadinho na perna, ó. Tudo na ponta do pé, ó. Corpo bem esticadinho. A musa não samba tanto quanto a passista. A passista samba mais, ela mostra mais passos do samba. A musa não, a musa é mais glamour. Então vamos aqui devagarinho? Vamos lá. Vou pegar aqui também. Não pode ser tímida. Além de uma boa pauta, o que mais tem efeito para que você tenha sucesso é o seu relacionamento com a imprensa. Fazer-se presente, ser lembrado por editores e repórteres é fundamental também nos demais meses do ano. Dicas para um bom relacionamento com a imprensa. Procure sempre chegar antes do horário da pauta. Dê sugestões sem perder o foco da sua pauta. Evite falar sobre os assuntos durante o trabalho, sobre outros assuntos durante o seu trabalho. Deixe para vender outras ideias no fim do trabalho. Tenha sempre disponível água e café para oferecer. O que isso quer dizer? São alguns requisitos que você vai melhorando a qualidade do seu trabalho, né? Se você está ali tratando de um assunto X, não faz sentido você começar a conversar com o repórter sobre uma outra coisa que está acontecendo e que não vai agregar em nada a sua pauta.
o ideal é que você nutra ele com mais informações, né? Então, acrescente mais informações a ele. Às vezes o que você pode ter, às vezes um detalhe, uma informaçãozinha você pode ter deixado passar que não foi colocado no seu release, e aquilo ali para o repórter naquele momento ali, no direcionamento daquela pauta, vale muito mais. Então busque sempre conversar com o repórter sobre aquela pauta, sobre um assunto que vai agregar aquele material que você está disponibilizando para ele naquele momento. Tá? E evite atrasos, né? Como já falamos, não faz sentido o repórter ficar esperando pelo entrevistado, né? A não ser que seja uma coletiva de imprensa, mas mesmo na coletiva de imprensa, evite atrasos, né? Ninguém gosta de ficar esperando. No mundo da assessoria de imprensa de carnaval, sugerir uma pauta significa convencer um jornalista de que a ideia oferecida é relevante para o público. Aqui eu listo para vocês alguns exemplos de sugestões de pautas que eu mandei e que vingaram, né? Se tornaram matérias. Nesse caso foi a Musa do Porto da Pedra, que ela é baiana, e aí ela fez o enredo da escola era Bahia. Ela, sendo baiana, fez um ensaio fotográfico na Bahia, né, com todo aquele cenário. Então, virou uma matéria, né? Então, virou uma matéria. Um outro exemplo de sugestão de pauta foi a disputa de samba, que vocês têm esse exemplo. A disputa de samba, a grande final da disputa de samba da UPM, que foi virtual, né? Foi a primeira vez que uma escola de samba fez uma disputa de samba online. Então, eu mandei a sugestão de pauta, ela se transformou numa matéria. Inclusive, foi uma matéria exclusiva para uma grande coluna aqui no Rio de Janeiro. Então, são alguns exemplos de sugestões de pauta. Além da sugestão de pauta como release, nós mandamos também algumas notas, né? Então é importante você ter esse feeling do que vale uma matéria e do que vale uma nota, né? Não desmerecendo, a nota também é muito importante, porque ela não deixa a nota também é muito importante porque o seu cliente está em evidência, o importante é o seu cliente estar aparecendo. Então você pode também mandar notas, né? O assunto não é tão grande assim, não vai te render boas imagens, mas uma nota já é o suficiente. Então você também tem essa opção de mandar sugestões de notas. Né? Ainda dentro do relacionamento com a imprensa, o credenciamento, vai fazer uma coletiva, vai fazer um grande evento, como no caso do carnaval, uma final de samba, que requer muito, um trabalho bem minucioso. Então você faz um credenciamento. Por que existe esse credenciamento? O credenciamento é para você ter uma noção de espaço, para você poder receber os seus repórteres, né? O credenciamento é justamente para isso, para você poder receber bem a imprensa. Então você consegue disponibilizar um espaço maior, né? Você monta um press kit legal para os seus amigos da imprensa. Então tudo isso está atrelado ao Então tudo isso está atrelado ao atendimento à imprensa. Como já foi dito, os assessores de imprensa estão sempre disputando os poucos espaços nos veículos de comunicação. Em algumas situações, é mais estratégico unir forças com outro assessor e trabalhar uma matéria conjunta do que correr o risco de não emplacar a pauta. E aí é que surge a pauta casada. Aqui nós temos alguns exemplos de matérias que o cliente conseguiu ficar em evidência durante todo o ano. Então foram matérias grandes, matérias de destaque, capas, pautas casadas, e aí vocês conseguem ter essa noção do que a gente está falando, né? A gente tem essa matéria de capa dos sambas finalistas, temos a matéria de uma loja virtual. Nesse momento de pandemia, nós conseguimos colocar a escola em evidência, falando sobre o trabalho que foi feito com a produção de máscaras, capotes, doações de cesta básicas. Então, nós conseguimos, inclusive, mídia internacional, que é uma coisa muito importante. Então, toda essa valorização de uma escola de samba mesmo num período de pandemia. Temos matérias que foram feitas na rádio, não só televisão e impresso, né? Importante o assessor também conseguir esses espaços nas rádios, nos sites. Bom, gente, foi isso. Esse foi o Projeto Folia em Foco,
um pouquinho do trabalho do assessor de imprensa no Carnaval, né? Nesse vídeo a gente conseguiu mostrar um pouquinho em exemplos de como é esse trabalho do Carnaval, como é o trabalho do assessor de imprensa no Carnaval. Mostramos um pouquinho dessa questão do planejamento, né, do follow, que é muito importante, desse relacionamento com a imprensa, desse trabalho em conjunto do assessor de imprensa com os veículos de comunicação, de como é importante manter esse relacionamento, né, não só com os veículos, mas você ter esse contato dentro das escolas, né, você conhecer pessoas. Então, acho que a gente conseguiu mostrar um pouquinho como funciona, como é o dia a dia e que tem muito trabalho, né? Nós temos sim muito trabalho e é possível sim você conseguir manter a sua escola, você fidelizar o seu cliente, mostrar a força, a marca, manter, né, o seu cliente na mídia durante todo o ano, não só naquele curto período de tempo de 2 meses, de 3 meses, como acontece, não só nesse curto período de tempo, né, de 2, 3 meses. Mas é possível sim você conseguir colocar a sua escola, a sua marca, né, o seu cliente, o seu assessorado em evidência durante todo o ano. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês, podem mandar suas perguntas, suas dúvidas, e é isso.